Estou falando pela primeira vez com uma condenada, né, à prisão, que aí vem de forma injusta, na minha opinião, né? Obviamente é o Ministério Público, sei lá, o caramba, quatro vai investigar isso direitinho e a gente viu os fatos e tal. Primeiro vez que eu estou conversando com alguém que foi presa injustamente. Aí você tá ali presa. O que que passa na tua cabeça ali? O que que é esse presídio de uma pessoa? Porque assim, uma coisa é, qual que é a função da prisão que a gente estuda e vê? Prisão é um lugar de reabilitação. Não é coisa nenhuma, né? A prisão é um lugar de se virar mais bandido, se faz lá pós-graduação. Nós não fizemos porque, ó, lá em 92, hein? Por quê? Porque a gente tinha família toda semana lá, porque a gente tinha os filhos, porque a gente tinha condições financeiras, né? Porque quando eu saísse de lá eu sabia que eu ia ter emprego, porque eu sou funcionária pública, né? Então, tudo isso ajudou e muito, né? Agora, e as pessoas que estão lá? Saem de lá e vão conseguir emprego? Talvez com um emprego informal consigam, né, fazer alguma coisa. Formal é mais difícil, se você tem antecedente criminal, né? Se você não tem, tudo bem, mas se você tem, é mais difícil. Quem que dá emprego para esse presidiário? Ninguém vai dar emprego para esse presidiário. Mulher, você vai colocar alguma mulher dentro da tua casa para trabalhar, fazer alguma coisa? Também não. As mulheres não estudam, elas estão lá por causa dos homens, geralmente por causa de tráfico. Então é assim, é uma escola mesmo, não existe ressocialização, não existe curso. Isso é porque o Estado quer também. Porque eu sempre falava lá, as meninas ficavam bravas. Eu sempre dizia assim, todas as internas tinham que pagar seu almoço. Eu falei, como? Eu falei, como? Trabalhando, sendo presídio, indústria, né? Ou conforme a sua profissão, conforme aquilo que ela quisesse fazer um curso. Trabalharia, só ia dormir no presídio. E ali ela ganharia seu dinheiro, almoçaria, não precisava ficar fechada 24 horas dentro de um cubículo. Mas eu tô indo para outro lugar, porque assim, como é um lugar de ressocialização e ao mesmo tempo para você pagar crimes, né, digamos assim, você tá lá, tipo, putz, eu matei, eu tô aqui pra pagar pelo crime que eu cometi, então tem uma coisa de arrependimento, mas você não tem arrependimento, porque você não cometeu um crime. Como é que é a tua cabeça no lugar que A você minha fala... cabeça é lutar exatamente que nem eu tô falando, Tá. para pessoas que estão lá, que eu sei que cometeram crime, mas que merecem todo o respeito, merecem responder na medida do seu crime. Entendi. Né? Nada mais, nada menos, na medida daquele crime. Mas a sua história tava bombando ali naquele presídio? Por exemplo, Tava, as mas pessoas, assim, você que é assim... Se no começo ela chamava de bruxa, tudo, É eu subia mesmo? na vassoura, pronto, acabou, não pegou apelido. Chamou de bruxa, na mesma hora subi na vassoura. Né? Pronto, não pegou apelido pra mim. Mas como é que entendeu? era ali no dia a dia, Beatriz? Era assim, as pessoas chegavam pra você e falavam assim... Tá, Tinha bullying, medo, bullying. medo enorme de que a gente fizesse alguma magia. Tanto, e as agentes também. Eu até conto, né, no livro, eu conto a história das penas, que toda a vida fazia uma revista na minha cela de jogar açúcar com café, com Nescafé, com tudo. E tinha uma outra presa, que estava presa porque o pai matou o marido, e ela estava presa também, porque o pai matou o marido porque estava batendo nela, né? Então ela estava presa. E ela tinha prisão especial, eu tinha direito, mas não tinha prisão especial. E ela tomava sol em outro lugar, nesse outro lugar tinha penas coloridas. E daí eu falei assim, Cris, você pega 3 penas coloridas para mim na frente tinha papagaio, um monte de coisa, mas as maiores que você achar. Para que você quer, Beatriz? Porque não interessa, me traz 3 penas. Porque era bem assim, né? Daí tá, levou 3 penas para mim. Para que você vai fazer nada? Espera um pouquinho. Daí eu fiz um tridente na porta da cela. Por dentro fiz assim e no meio, colorida, né? Aí veio a gente fechar, a porta aberta, veio a gente fechar, falei, não põe a mão aí. Ela falou, como é que é? Eu falei, não põe a mão aí. Ela olhou pra mim assim, já vinha, eu falei, eu fiz uma magia negra, e o primeiro que colocar a mão nesse lugar, que quiser fazer revista aqui, misturar tudo, vai quebrar perna, vai cair, vai isso, vai aquilo, nunca mais entrar na nossa cela. E eu falei, ninguém pode pôr a mão aí, só eu posso fechar. Eu mesma fechava e eu mesma abria. Cara, você usou o bullying a favor, né? Eu usava, tinha que usar. Não, E eles acreditaram Pegadinha nisso. da Beatriz. Acreditaram nisso. E o que eu E ficou acho ali, disse que curioso, bastante tempo ficou ali, depois de soube que ficou ali aquelas penas, que fim levaram, não até sei. hoje. Não sei, até hoje não sei. Até hoje tá aberto, porque Tá ela aberto. não fechou. Mas eles acreditavam, Guaratuba, todo mundo imagina foi embora negra. dos presídios. Todo mundo fugindo. Fuga no presídio Fuga no de Guaratuba. Nunca mais fizeram essa anarquia. Faziam uma revista normal, mas não misturavam as coisas, tudo certinho. Conforme a sua história foi contada lá na época da prisão, você ficou 10 anos, né? Você falou, quantos anos presa, desculpa? 5 anos e 9 anos. meses. Você ficou 5 anos lá, vamos botar 6 anos. 6 anos presa. Quer dizer, o início foi, claramente, a bruxa maluca,
Tá lá o Alborguete batendo, o Requião, aquele circo estava estabelecido, você entrou como um Nardone da época, Sim. né? Até porque foi, Sim. se eu não me engano, acho que foi o caso que mais ficou, foi 32 dias, né, do caso. 34 dias. 34 dias, Na- tá? na- Foi um do caso, júri. foi um grande O.J. Simpson brasileiro, Sim. assim, né, naquele período. Tá, aquele início ali, o primeiro período da sua prisão, caramba, a bruxa. Conforme vai passando o mundo, as pessoas vão esquecendo. A mídia local vai Nossa, parando. nunca esqueceu. É mesmo? Nunca saiu da mídia. Na isso Paraná nunca saiu da mídia. É, Sempre mas esteve. saiu do Assim, Jornal saiu Nacional, sim. diminuiu o Diminuiu, alcance. Diminuiu. Mas ali sempre parece que assim, a Celina não sei o quê. Sempre. Sempre. Ali tá ali sempre rondando ali, temos aqui agora, saiu. É igual a Suzane Richthofen. Mesma coisa. Tá sempre ali, indulto, não sei o quê. As presas conviveram com você, tem presas que devem ter convivido com você nesses 6, 5 anos aí. Sim, que eu tenho amizade até É hoje. isso que eu queria saber. Tenho. Como é que foi a mudança de Tem. comportamento? Elas mudaram assim, porque elas começaram a perceber, elas olharam pra gente, vocês são as bruxas, davam risada, né? Porque a gente tinha medo, né? A primeira vez, já ouviram falar da Arlete Lu? Não. A Arlete Lu, ela foi acusada de sequestro e levar crianças para fora do país, mas ela levava criança muda, que ela dizia. Eram pessoas que criança muda era nenê, que não sabia falar. E eu morria de medo, porque falavam que ela era sapatão, que ela violentava a gente, eu morria de medo. A primeira vez que a Arlete Lu chegou no nosso cubículo, que ela olhou, ela dava risada, era uma pessoa bem divertida. E eu falei, sai daqui. Ela falou assim, eu tenho medo de você. Aí ela deu gargalhada, vocês são as bruxas, tenho medo. E olha a ingenuidade, eu falando pra ela que eu tinha medo dela, né? E daí ela começou a rir, sabe? Começou a rir daquilo. Aí os outros internos todos começaram a perceber que a gente era muito ingênua mesmo, boba, né? Não sabia nada de presídio e começaram a nos defender. Então, sempre que elas tentavam fazer alguma coisa, queriam reivindicar alguma coisa, que ia iniciar alguma rebelião, nós éramos as primeiras protegidas. Quando ia todo mundo para a revista, alguma coisa, nós éramos as primeiras. Colocar no fundo da galeria, no fundo do refeitório, para que não acontecesse nada. Ficava gente em nossa volta para nos defender. De tanto que elas gostavam da gente, gostavam mais do meu pai. Porque meu pai começou a fazer coisas pro presídio, né? Levava água quente. Ele não era mais prefeito nesse momento? Não era. Ele levava, para festa junina, ele levava pinhão, pipoca, coisas que elas nunca tiveram. Sim. E dava para todos, né? E o que é curioso, assim, que você cresceu numa família classe média alta, rica, Sim. vamos botar assim, poderosa, Sim. tal, da cidade, e de repente você tá num presídio. Como é que é a mudança, assim? Como é que é o choque? É bem difícil, tanto é que eu não comia, eu fiquei doente, né, tenho até hoje a anemia megaloblástica, eu não conseguia comer, mas não era de frescura, o cheiro, aquilo me enjoava, eu não conseguia nunca comer nada. É difícil, mas assim, a gente sempre foi de classe média alta, mas eu sempre trabalhei junto com a população. Eu e minha mãe sempre estavam no meio da população em Guaratuba. Então, assim, quanto ao meio, não, mas o presídio me fazia mal, claro. O presídio não vai fazer mal, mas eu não conseguia comer. Eu adoeci, emagreci, saí do presídio para UTI com 34 quilos, porque eu não comia. Aí pensava que era depressão, não era depressão, era a tal da anemia, né? Porque eu comia e vomitava. Aí falava que, não, porque essa... Pesquisaram tudo quanto é doença. No fim foi a mais simples, né? Mas por causa do próprio ambiente, né, que eu estava, que eu não conseguia comer. Caramba. E as histórias que você viveu ali? Porque assim, você falou dessa mulher Foram aí histórias bem engraçadas, assim, tem tragicômicas, né? Tem história assim, eu e minha mãe, a gente acaba rindo das histórias hoje em dia, Bom, né? essa é a intenção da vida. Não, a gente ri porque assim, quando a gente chegou no presídio, a mãe tava com brinco. E ela tava com brinco e eles não viram que ela tava, porque eles tiram tudo da gente. Aí eu falei, mãe, você tá com brinco? A gente no escuro, né? Aprenda a enxergar. Mãe, você tá com brinco dela? Meu Deus, eu vou engolir. Eu falei, que vai engolir? Ela pôs na boca, na hora que ela pôs na boca, eu segurei, dá aqui o brinco. Daí acabou pondo na orelha dela. E hoje a gente conta a história uma pra outra, dando gargalhada, porque imagina, ela ia comer o brinco de medo, né? De medo que ela tinha. O que poderia acontecer se ela entrasse com aquele brinco? Nada, sabe? Nós é que imaginamos, assim, eu imaginava Alcatraz, porque a gente tinha assistido o filme, imaginava, sei lá, sei lá, não ia acontecer nada. Porque você já veio de um lugar pior, né? Sim. Da tortura e tal. tal. Eu pensava assim, não vou bater mais na gente se encontrar de brinco, sei lá, vão... A gente imaginava, eram os primeiros dias, né? Que mais história? Eu gosto disso. Então, a minha mãe também, uma época, quando entrou Evaristo, foi o doutor Evaristo de Moraes, ele foi nosso advogado. Ele entrou, no que ele entrou, ele já foi no presídio
E ele falou, só quero fazer uma pergunta para você para pegar o caso. Eu falei, tá bom, doutor, você pode perguntar, né? Ele tinha dúvida quanto a mim, se eu era culpado ou não. Eu falei, pode perguntar. Eu falei, por que você tinha livro de anatomia em casa? Eu falei, meu Deus do céu, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho com... Sou especialista nessa área. Eu trabalho com isso, com ossos, músculos. Ele, o que você faz aqui que você não está em prisão especial? Eu falei, eu não sei o que eu faço aqui que eu não estou em prisão especial. Né? Tem muita pergunta que vai me fazer que eu não faço ideia da resposta. Faço ideia. Aí ele exigiu, aí eles colocaram a gente num cubículo enorme, sabe? Acho que do tamanho dessa sala, assim, bem grande, imagina, nosso cubículo só cabia um negocinho de cimento e era horrível. Aí, com uma cama, com 2 camas, tinha televisão, controle remoto, e eu lá, né, no controle remoto, deitadona, e a mãe assistindo novela, eu tô que te mudava. Minha mãe pegou o chinelo e falou assim, para de mudar, você que tá mudando, tchau, jogou o chinelo em mim. E eu com o travesseiro, nada, né. De novo, eu lá, trocava pro canal. E ela jogou a segunda vez o chinelo, né. E eu me afastei para não cair em mim. E agora não tem mais nada, né, continuei trocando. E ela, olha que eu vou jogar, não troca o canal. Eu falei, eu comecei a rir, né, vai jogar o quê? Não tem mais nada. Ela jogou um sapato. E o sapato atingiu meu olho, fiquei com o olho desse tamanho, fiquei com o olho roxo. E lá não pode ninguém atingir outra pessoa, porque vai pra tranca. Tranca é solitária. Nossa. E foi a tua mãe que bateu. E foi a minha mãe dela, meu Deus, você ficou roxa. Eu falei, vou chamar a guarda. E ela ficava assim, vou chamar. Daí da manhã seguinte, eu falei, Beatriz, o que foi isso? Eu falei, ó, pergunta pra ela. Eu dizia, minha mãe ficava roxa. A mãe falava, ela caiu. Eu falei, eu caí, eu acho que eu caí. Eu dava uma de besta, né? Aí todo mundo começava a rir e a mãe chorando lá. Você não vai contar, né? Eu falei, não sei, depende. Eu falava pra ela e coitada. Tadinha. Mas pra ela rir um pouco, sabe? Pra ela se divertir. Você foi presa com a sua mãe. Hã? Vocês ficaram esse tempo todo juntas? Ficamos juntas. Cara, então eu acho que tem um puta papo aqui de uma mãe e filha presas juntas. Sim. Como é que, cara, porque eu acho insuportável. Pô, vamos lá. Tua mãe? Pô, amo minha sacanagem não, falar isso da tua mãe. Amo minha mãe. Porra. Amo minha mãe. Porra, tua mãe é que dá audiência pro teu programa na Rede É verdade, TV. ela é a única. Não, eu amo minha mãe, mas não aguenta pô, com 5 anos com a mãe, todo dia. Complicado. Os adolescentes Complicado. agora estão falando, essa é a É tortura. tão complicado que eu Os tinha que adolescentes colocar o estão sapato... escrevendo, essa é a Não, tortura. tão complicado que eu tinha que colocar o sapato assim e assim, certinho. Se eu colocasse 1 centímetro, ela brigava comigo. Até que um dia eu pedi uma outra interna, que ela tinha fita métrica, para eu medir para ver onde é que eu tinha que colocar o sapato. É tão complicado que é. Então, assim, então, coisa assim que a gente conversa hoje, que a gente morre de rir, né? E que tinha que fazer isso naquela época, tinha que fazer, pra gente, não podia levar tudo tão assim... a gente já estava sofrendo, não podia, e ela também, no começo ela foi forte, depois ela ficou mais fraca e eu me fortaleci. Então eu fazia isso para ela se animar, né? Eu nunca entregava para a guarda, né? Eu só falava, olha que eu vou contar, faz isso que eu vou contar. Vocês brigavam muito? Hoje a gente briga, bom, com qualquer família, né? A gente briga muito, e brigava também, né? Briga mais solta do que presa, né? Briga mais solta que presa. Claro, porque lá presa eles daí prendem a gente lá na tranca se brigar, né? Mas assim, briga, claro, como qualquer família, normal, Sim. briga e xinga, depois já tá falando de novo e assim vai. E como é que é a relação das outras presas com uma mãe e uma filha ali no meio? Assim, vou chamar sua mãe, tem uma coisa assim. Tinha outras, por exemplo? Não tem, eles Vou defendiam... chamar sua mãe, sacanagem. Tinha que você tá outras, fazendo. tinha outras mães também. Ah, é? Tinha sempre mãe e filha, geralmente por tráfico, né? Que daí vai toda a família presa. Mas assim, tratavam bem, melhor a mãe, as internas, porque ela já era, né, mais de idade, cuidavam bastante dela, porque eles separavam a gente nos setores de trabalho. E no começo eles mandaram eu trabalhar para carpir milho, calcule. Me mandaram uma bota enorme, assim, meu pé é 33. Uma bota enorme, fiquei cheia de calo e bolha e tal. E eu lá carpindo, chegou um cara lá do DPI, o que você tá fazendo aí, Beatriz? Eu falei, tô carpindo, não tá vendo? O que eu tô fazendo ali? Se tô carpindo, vocês estavam me mandando carpir. Imagina, milho. E eu nunca tinha feito isso na vida, né? E era pequena e não deixavam nem carregar as ferramentas, né? As presas queriam carregar pra gente, não. Eu que tinha que ir. Então eu ia. Mas hoje eles iam fazer isso comigo? Ah, não iam. Não, hoje não. Não iam fazer.